Levi, nessa aula aqui eu quero te mostrar como é que ficou todos os métodos do nosso provider de cidades. Então fica comigo aqui até o final dessa aula porque ela vai ser bem tensa, vai ser bem interessante. Vou te passar bastante informação aqui. Olá, Devi, tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem desse lado aí. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada como é que tá ficando os nossos providers de cidade, né? Os nossos métodos do provider de cidade. Na aula passada nós começamos e criamos o método de create, colocamos os testes, testamos no Insomnia e tava tudo funcionando 100%. Então eu te deixei como desafio tu construir os outros métodos, já que seria praticamente a mesma coisa do que a gente tinha lá nas controllers, delete by ID, get by ID, get all e update by ID. Então te peço de novo, se tu ainda não fez esses métodos por tua própria conta, para esse vídeo, pausa ele, vai lá no teu Visual Studio Code, pesquisa na documentação e faz por tua própria conta. Por quê? Porque isso aí vai te ajudar a fixar esse conteúdo. Enquanto tu estiver desenvolvendo esses métodos, mesmo que tu não consiga terminar eles totalmente, enquanto tu estiver desenvolvendo eles, tu vai ter dúvidas que tu não teria caso tu só assistisse esse conteúdo. Então para esse vídeo e desenvolve esses métodos aí, ou pelo menos começa eles, começa o que tu acha que seria, até onde tu tiver dúvida e não conseguir evoluir. Tenta, se tu quer evoluir na programação e se tornar aí um dev back-end, então, alguma coisa assim, ou full stack, né? Então, cara, te desafia, vai lá e tenta fazer, beleza? Bom, se tu já fez aí, então, já pausou esse vídeo e voltou aqui, eu tenho que te pedir, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal caso tu ainda não seja inscrito. Eu tô produzindo esse curso aqui com bastante carinho, com bastante atenção, então o teu like e a tua inscrição é a forma de pagamento aí, de retribuição que tu pode fazer por mim. Bora lá pro conteúdo, vamos ver como é que ficou esses nossos providers aí. Levi, o YouTube acabou de liberar para mim uma função que é o botão de valeu demais. Então, se tu estiver gostando desse conteúdo, se esse curso aqui de alguma forma está te agregando, considere a nos ajudar a manter a qualidade desses vídeos e quem sabe melhorar ainda mais. Dev, já tô na tela do meu computador e não se esquece aqui, se inscreve nesse canal e, se for o caso, seja membro também. Vou fechar aqui e aqui estamos, né, no Visual Studio Code. Eu adicionei aqui os métodos de delete by ID, get all, get by ID e update by ID. Se a gente der uma olhada aqui no source control, a gente vai ver que tem várias alterações, né? A gente modificou as controllers, né, a controller de cidade e modificamos aqui os providers, né? Tu deve ter notado aqui, ou ainda não, tu vai acabar notando em algum momento. Eu adicionei um método a mais aqui nos nossos providers, que é o count. O count, ele vai ser utilizado nesse caso junto com o getAll lá na controller, né, de getAll, para a gente retornar a quantidade total de registros que existe no banco dado uma determinada consulta. Bom, vamos lá então, vamos começar a dar uma olhada em método por método aqui. Eu vou começar pelo delete by ID. Então esse aqui, ó, método de provider, tá? Delete by ID. Como é que ficou o teu método aí? Tá parecido com esse? Tá? O que que a gente fez aqui? Começamos importando, tá, o table names, o nosso enumerador com todas as tabelas do nosso sistema, para a gente poder pegar o nome delas corretamente, e demos um import no next também. Fizemos aqui um export const delete by ID, uma função assíncrona, recebe, né, por parâmetro essa função somente um ID number, para a gente poder excluir o registro de fato, né? Esse aqui é o método de delete, ou seja, nós queremos excluir um registro. Nós retornamos aqui uma promessa de avoid ou error, né? Por que avoid? Porque, veja bem, se a gente vai apagar um registro do banco, não faz sentido a gente retornar resposta nenhuma. Um avoid já é a resposta o suficiente para a nossa controller saber o que aconteceu. Saber que, tipo, ok, apagou com sucesso. Se eu retornar erro, quer dizer que deu erro, então é óbvio, né? Então, isso aqui já é o suficiente nesse nosso caso, beleza? Então, olha só, a gente tem um try catch aqui para garantir que a execução aqui do nosso delete ele funcione corretamente, e se não funcionar, a gente faz um log do erro que aconteceu e retorna uma mensagem, né? Erro ao apagar o registro, retorna uma nova instância
de erro, que é erro ao apagar o registro. E isso aqui vai ser usado para fazer aquela comparação lá e garantir que deu certo. Aqui dentro do try, então, a gente pode olhar, olha só, a gente tem await next para a tabela de cidades, where ID for igual ao ID que a gente recebeu, então del. O que é esse del? É delete, apaga aquele registro, então, ou seja, apaga todos os registros da resposta dessa consulta aqui. Por exemplo, se eu colocasse sei lá, fizesse uma busca por um filtro, por um nome, que me retornasse vários registros, e eu utilizasse esse del que tem aqui, eu ia apagar vários registros de uma vez só. E aqui, ó, um detalhe interessante é que esse nosso result do del, ele vai ser um numérico, né? Ele é um numérico de 0 ou 1, tá? Ele é simples assim, é como se fosse um true ou false. O que é esse 0 ou 1? Esse 0 ou 1 é o seguinte, se for maior que 0, então quer dizer que ele apagou com sucesso. Se for 1, por exemplo, ele apagou o registro. Agora, se for igual a 0, significa que ele deu erro na hora de apagar o registro. Pode ser que ele tenha dado erro por não encontrar o registro, porque o registro tinha uma foreign key com a outra tabela, alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser vários tipos de coisa. Se a nossa resposta aqui, o nosso result for maior que 0, significa que deu erro e a gente diz, ó, erro ao apagar o registro e deu, beleza? Então, esse aqui é o nosso método de delete, ele é super simples. Me diz aí, tu fez mais ou menos parecido com isso? Como é que ficou o teu método de delete? Coloca aí nos comentários, né? Beleza, o próximo método que a gente vai olhar aqui é o método de getById. E o nosso método de getById, ele é muito parecido, né, com o nosso método de delete. Olha só, getById é um export const, né? A gente está importando aqui em cima agora, ó, também table names dos nossos models, a nossa interface de cidades e do next, o next, né, a instância do next. Então a gente faz um export const getById, uma função assíncrona que recebe um ID number e como promise, agora sim, como promessa, a gente vai retornar uma cidade, né, a instância de uma cidade com ID e nome ou erro, né, caso tenha dado erro na consulta. Mas isso aqui vocês já estão acostumados, né, com essa ideia de sempre retornar a possibilidade de erro, para que depois a gente possa fazer um instance of, né? Isso aqui é padrão aqui nesse projeto e a gente sempre faz desse jeito. E aí, olha só que interessante, a gente faz um try catch, né? Se der erro, então a gente vai dizer que, olha, deu erro ao consultar o registro. Beleza, é isso aí, simples assim. Agora, aqui dentro, né? Se eu tentar fazer a consulta, eu vou dar um await no next para a tabela de cidades. Vou fazer um select asterisco. O que esse select asterisco quer dizer? Quer dizer que eu quero consultar todos os atributos da tabela. Por exemplo, se eu tivesse ID, nome, estado, sei lá, e mais atributos, ele ia trazer todos os atributos no objeto de resposta. Tá? Então ele vai trazer todos eles. Mas esse select aqui no next, eu poderia fazer diferente. Eu poderia dizer o seguinte, que eu quero só o ID, por exemplo, ou eu quero só o nome, por exemplo. Percebe que o TypeScript aqui já dá erro, né? Ele vai dizer que ele é só o nome da cidade. Então, tem essa variação aqui, mas não é o nosso caso, né? Aqui eu quero que seja o asterisco, porque eu quero trazer todos os registros. Eu poderia aqui, inclusive, tá? Olha só, aqui na tipagem fica bem ruim de entender. Mas eu poderia, por exemplo, receber aqui o ID e passar, ó, por exemplo, o nome, passar depois mais atributos se eu tivesse. Ou seja, eu posso especificar exatamente quais atributos eu quero receber aqui do meu select, tá? Esse select é o que ele vai fazer a consulta no banco, né, e vai trazer a resposta lá da nossa cidade. Então, olha só, eu quero fazer um select de tudo, né, de todos os atributos, onde o ID for igual ao ID que eu recebi, mesmo where, onde a gente tinha feito anterior no método de delete, né? E olha só, é interessante porque essa consulta aqui, essa consulta ela acaba retornando uma lista. Ela retorna várias cidades. Quer dizer, na prática ela só vai retornar uma cidade, mas ela vai tornar um array com uma cidade. Então o que a gente faz? Aqui no next a gente diz o seguinte, olha, dessa lista que ele vai me retornar, eu quero só o primeiro, eu quero o first, o primeiro registro da lista. Ele só vai ter um, então o número 1 vai ser o primeiro automaticamente, né? E aí, ó, aqui em cima no result, tu pode ver que ele é, ó,
cidade ou undefined, porque ele pode não encontrar essa cidade. Por exemplo, pode ser que esse ID já tenha sido excluído, então ele não vai encontrar o registro, né? Sendo assim, olha só, se eu tiver result, então eu retorno a cidade. Se eu não tiver result, se eu não tiver encontrado a cidade, eu retorno só o novo erro, ó, registro não encontrado. Simples assim, tá? Então esse é o nosso método getById, super simples também. Vamos agora para o método de update by ID. E aí, esse update ele é muito parecido com todo o resto, porque olha só, importa tabelas, importa a cidade do model, importa o next aqui, beleza. E aqui embaixo, ó, export const update by ID, função assíncrona, promise de avoid ou erro. Por que avoid? Porque se eu estou atualizando um registro, então eu tenho os dados novos, eu tenho os dados antigos. Então, onde é que eu estiver vindo, né? Do front-end, ou seja lá de onde for. Então, eu só atualizo o registro e não retorno nada. Eu nem mesmo retorno o ID, que é o que a gente faz, por exemplo, no nosso método de create. Né? No create, a gente sempre retorna o ID inserido. Nesse caso, não. A gente não retorna nada. Tá? Porque não precisa, o cara já tem o ID, porque ele sabe qual é o ID que ele está atualizando. Tanto que, olha só, aqui a gente tem ó, ID number, ou seja, é o ID do registro que a gente está atualizando. E aqui a gente tem os dados do registro, que nesse caso é cidade, né? Então é o nome da cidade. E olha só, a gente está utilizando o omit aqui para ele omitir o ID desse cara aqui, porque a gente não precisa dele ali, beleza? Bom, olha só, aqui dentro então, ó, como de costume, faz um try, se der erro, retorna aqui, ó, erro ao atualizar o registro. Simples assim, um erro bem genérico. E aqui dentro, ó, faz o await pelo next, e aí a gente faz um update de cidades onde o ID for o ID que a gente está recebendo. Percebe como é simples, é meio lógico a coisa toda aqui, né? Então, ó, no next, na tabela de cidade, atualiza os dados que a gente quer atualizar onde o ID for igual ao ID que a gente recebeu. É bem tranquilo, bem lógico, né? E aqui também, né, ele vai retornar um numérico onde se o resultado for maior que zero, então ele funcionou com sucesso. Se o resultado for menor ou igual a zero, então quer dizer que ele não conseguiu atualizar o registro aqui também. Esse foi o método de update by ID e o próximo é o getAll. E aí, cara, o getAll ele é um pouquinho mais complicado aqui, tá? Nas coisas que a gente fez. O que a gente fez aqui no getAll? De novo, import tabela de import o do enumerador, a interface de cidades e a instância do next. E aqui embaixo, export const, função assíncrona também, super simples. Só que aqui a gente tem algumas coisas a mais que a gente está recebendo, né? O que a gente recebe aqui? A gente recebe a página, o limit, filter e um ID. A gente recebe todas essas coisas aqui. Por quê? Porque esse getAll, ele vai ser utilizado em vários lugares diferentes ou também pode acabar sendo utilizado em listagens. E aí a gente precisa da paginação, por exemplo, né, e do filtro para tu poder digitar lá no input de pesquisa e trazer um registro específico. E também eu estou recebendo o ID nesse caso, porque vai ter casos, por exemplo, se a gente estivesse no autocomplete, por exemplo, eu tenho o registro selecionado, mas esse registro selecionado ele não está na primeira página da nossa autocomplete. Né? Então eu posso fazer um filtro por um ID específico para ele ser retornado junto com a nossa listagem. Basicamente por isso, mas não vamos se preocupar muito com isso agora. Tu vai entendendo a lógica aí conforme a gente for passando. Beleza, trago o ID aqui também. Tô retornando uma promessa de uma lista de cidades ou erro, tá? O erro aqui tá sempre tem, né? Ou erro, porque pode sempre dar algum tipo de erro. Até mesmo pode ser que o nosso banco não esteja online. E aí ele não vai conseguir consultar o nosso banco. Então ele pode acabar retornando erro. Uma lista de cidades, já que é um getAll. E aí, ó, como de costume, o nosso try-catch, se eu não conseguir consultar os registros, ó, erro ao consultar os registros, beleza? E dentro do try é que a mágica toda acontece. A gente está fazendo aqui duas coisas principais. A primeira coisa que a gente está fazendo a consulta pela lista de registros. Então, olha só, para a tabela de cidades, seleciona todos os atributos da tabela de cidade onde um registro tiver um ID igual ao ID que a gente está recebendo.
beleza? Tá? Então, por exemplo, ele pegaria só um primeiro registro, pega todos. Aqui, ó, eu não coloquei, por exemplo, o operador igual, né, como eu fiz no delete, porque meio que tanto faz, tá? Não tem problema não colocar isso. Porque olha, ID value, né, o nome do campo, valor do campo. Esse where também funciona, mas se tu quiser deixar o operador para deixar mais claro, pode deixar que não tem problema, tá? Então aqui, ó, where ID for igual ao ID que a gente está recebendo aqui. Então traz o registro que tiver esse ID. E também traga, olha só, ou where. Então, ó, tu vai pegar todos os atributos das cidades onde o ID for igual ao ID que a gente recebeu, ou o nome for like % filter. Que maracutaia é essa que a gente está fazendo aqui? Esse ou where é basicamente para a gente fazer uma espécie de concatenação de filtro. Então, eu uso esse filtro e uso esse filtro também. Só que esse filtro aqui, a gente está fazendo pelo nome da cidade. Então, ó, traz todas as cidades que o nome dela tiver alguma coisa, ó, o like, o nome dela for like, for como, por exemplo, % filter. Esse filter é algo que o cara digita, então pode ser uma letra A, pode ser ABC, Abá, né, Caxias, Sul, né, do, pode ser um texto qualquer. E aí a gente coloca, olha só, esses porcentos aqui no início para dizer o seguinte, que olha, por exemplo, se eu estiver querendo buscar o Caxias do Sul, mas eu digitar apenas do, que é a palavra no meio do Caxias do Sul. Se eu tenho esses porcentos na frente e no começo e no fim do, eu digo assim pro SQL, ó, me traz todos os registros que tiver que conter essa palavra do, né? Então pode ter texto depois do e pode ter texto antes do, ou pode não ter depois. Então, desde que tenha o textinho do em qualquer parte do nome, ele vai trazer esse registro para nós, tá? E o like aqui é basicamente para dizer que a gente pode utilizar esse tipo de expressão, né? Que é like alguma coisa. Se eu utilizasse o igual aqui, isso aqui, ó, esses porcentos não ia funcionar. Ele ia buscar um registro que fosse porcento do porcento, tá? Então ele não ia funcionar. Tem que ser o like para que essas expressões aqui que a gente esteja utilizando, elas funcionem. Então, essa primeira parte aqui tá claro para ti? Me conta ali nos comentários se tu ficou com dúvida aqui, tá? Que eu posso esclarecer melhor. Mas é isso. Da tabela de cidades, seleciona todos os atributos da entidade de cidade, onde tiver um ID igual ao ID que eu recebi, ou onde o nome contenha, né? Aquele do, por exemplo, aquele texto do filtro. E seguindo aqui, ó, a gente vai ter o offset e o limit. O limit, ele é basicamente vai limitar quantos registros é retornado na nossa pesquisa. Então, olha só, por exemplo, se nesse where aqui eu colocasse o a, né? O a, comumente, ele tem bastante palavras ou registros com a. Em bastante cidades, quase todas as cidades têm a letra A no nome da cidade. Então, se eu retornasse, por exemplo, 300 registros com a letra A, ia ficar muito grande, né, a nossa resposta para o front-end. Então, a gente coloca um limite. Olha, eu quero no máximo 10 registros, por exemplo. Então, por exemplo, 300 registros, eu trago apenas os 10 primeiros registros. E aí, o offset aqui, o offset serve para dizer o seguinte: qual é os registros que eu quero? Eu quero no máximo 10. Mas eu quero os 10 primeiros, eu quero os do 10 ao 20, eu quero do 20 ao 30, do 30 ao 40, do 100 ao 110. Quais registros eu quero? Então, olha só, o offset serve para dizer isso aí, tá? Então, olha só, a gente utiliza aqui, ó, page -1 vezes limit. Olha só, o page, tô dizendo o seguinte, eu quero a página 1, a página 2, a página 3, a página 4. Só que a página 1, confere que é a primeira página, né? Então, a página 1 quer dizer que eu quero do registro 0 ao 10. Então, eu faço o seguinte, né? Ou seja, o 10, que é o meu limite que eu estou recebendo. Eu poderia ter um limite de 20, do 0 ao 20 daí. E aí, ó, eu faço page -1, porque se for a primeira página, então essa resposta vai ser 0. Então, por exemplo, seria 0 vezes 10. Então, eu vou ter um offset
do 0. E aí eu pego 10 registros depois do 0, então do 0 ao 10. Se eu tivesse, por exemplo, na página 2, quer dizer que eu vou ter uma resposta aqui de 1. Então, 1 vezes 10 é 10. Então, o offset é 10. Então, eu pego do 10 mais o limite, do 10 ao 20. Depois, 2, né? Então, vai ser do 20 ao 30. E assim por diante, tá? Só explicando essa lógica aqui dentro do nosso offset. Isso aqui, basicamente, ele faz a nossa consulta, tá? Ele vai ir no banco de dados lá e tal, vai trazer todas as nossas cidades. Percebe que ele está retornando uma lista aqui, né? E aí, aqui embaixo, a gente tem um outro detalhe. A gente tem uma outra verificação aqui, que é e se, por exemplo, o ID que eu estou consultando, né, o ID específico aqui, por exemplo, eu trouxe do 0 ao 10, mas do 0 ao 10 ele não tem o registro que eu estou especificando aqui no nosso ID, né? Que é o ID, por exemplo, 20. Ele não trouxe ele na primeira página, mas a gente está utilizando em um lugar que eu quero, que eu passei o filtro, né? Eu quero que ele traga aquele registro também. Então a gente verifica o seguinte, ó. Se o nosso ID que a gente recebeu, ele é maior que 0 e todos os nossos resultados que a gente já consultou aqui, se todos eles, o ID deles é diferente do nosso ID, então quer dizer que o nosso ID, o registro que representa o nosso ID, não voltou na nossa consulta. Então eu faço o seguinte, eu busco o meu ID especificamente dentro do Next. Então eu faço um select asterisco, where ID é igual a esse ID. Então eu pego ele lá dentro da nossa consulta, tá? E pego ele aqui como primeiro registro, né? Então eu vou ter aqui, ó, cidade ou undefined. Então eu vou encontrar a cidade especificamente que eu quero, tá? Porque eu posso não ter encontrado ela aqui nos primeiros 10 registros. Ele poderia, por exemplo, ter ficado lá por último na nossa consulta. E aí, ó, se eu não conseguir encontrar aqui, então eu faço a consulta aqui, encontro o registro do ID aqui específico e verifico. Se eu encontrei o registro, então eu retorno result, ou seja, todos os dados do result, mais essa outra cidade que eu encontrei depois. Se não é o caso, se eu acabei encontrando aqui dentro, ou eu não tinha o interesse de consultar esse ID, então eu só faço o retorno do result, que é a lista de cidades, tá? Caso tenha dado erro, que ele retorna erro então. Esse é o nosso método de getAll, ele é um pouquinho mais complexo que os outros, mas eu acho que deve ter dado para tu entender aí. Beleza, agora o que a gente vai fazer é olhar o último método do nosso provider que a gente vai ter aqui, que é o método de count, tá? O que esse count vai fazer por nós? O count, ele está recebendo apenas um filter string, e ele é a mesma coisa que as outras funções, tá? E tables, next, export const, async, e a promessa dele é um number ou erro, tá? O que é esse number? É a quantidade total de registros que existe no banco para esse filtro aqui. Porque pensa o seguinte, lembra da ideia da paginação? Se eu fiz uma consulta por A tem 300 registros, beleza, mas a gente pediu um offset de 10, né? O offset 0 e o limite de 10. Então eu trago apenas os 10 primeiros. Como é que a gente avisa o nosso usuário que tem mais 300 registros ainda no banco? Quer dizer, vai ser preciso a gente fazer uma consulta e fazer uma soma de todos esses registros. Então a gente consegue aqui no Next fazer um count de todos os registros que existem lá no banco. Como é que a gente faz isso? A gente faz um await do Next para tabela de cidades, onde o nome é like filter, igual a gente fez no getAll, e de todos esses registros que retornar na consulta, a gente quer que faça uma conta, né, um count dele, e aí ele vai retornar tudo as count, ou seja, ele vai retornar um valor, né, que vai estar aqui dentro do count. E é esse count que a gente está extraindo aqui, ó. E aqui a gente faça uma tipagem específica para ele, né? Para o Next, aqui ele é meio confuso, né? Mas para ele não ficar enchendo as paciências aqui com essa tipagem, com esse tipo de coisa, então a gente passa um count aqui que ele retorna o valor aqui dentro, tá? Um valor numérico da quantidade total de registros que existe no banco, tá? Só que é o seguinte, ele pode, de repente, retornar um número inválido, de repente, alguma coisa assim. Então a gente faz o seguinte, ó. Se o número count que a gente retornou aqui, ele é um inteiro válido,
Então a gente faz um return de count como number. Se não, a gente retorna um erro, dizendo que, olha, deu erro ao consultar a quantidade total de registros. E aí, ó, no cat, a mesma coisa, né? Caso tenha dado erro na consulta por qualquer outro motivo. Então, esses aqui são todos os métodos de provider que a gente tem. Esses métodos aqui vão ser os mesmos para a tabela de pessoas, depois, quando a gente colocar ela. Então, Dev, me conta aí nos comentários o que tu achou desses métodos de provider e eu te deixo o desafio aqui de novo. Coloca esses métodos agora lá dentro das controllers. Utiliza esses métodos, porque na próxima aula eu vou trazer a utilização dos métodos já feita lá dentro das controllers e a gente só vai repassando por cada uma. Eu vou passar nos detalhes, né, de novo, não precisa se preocupar, mas aquela coisa, te desafia. Utiliza lá dentro da controller, igual a gente fez no método de create, e roda os teus testes aí para ver se está funcionando. Roda no Insomnia também para ver se está funcionando, beleza. Então tá, Dev, a gente se vê na próxima aí. Valeu!